Caros camaradas, caros amigos, realizamos hoje e amanhã uma jornada de contacto com os trabalhadores e o povo dedicados à valorização da intervenção do PCP no Parlamento Europeu e à afirmação de uma política patriótica e de esquerda que o PCP propõe ao povo português. Política que tem como dos seus eixos centrais a defesa e afirmação da soberania e do interesse nacional como elemento central para o futuro de progresso social e desenvolvimento soberano do país. Nos últimos 3 anos, com a luta e com a intervenção do PCP, foi possível recuperar rendimentos e direitos e avançar com conquistas que melhoraram a vida do nosso povo. Ficou demonstrada pela prática a falência das teses da inevitabilidade do retrocesso social e do empobrecimento que a União Europeia e o governo PSD-CDS tentaram impor ao povo português. Mas estes 3 anos também demonstraram que esse caminho só pode ser aprofundado se forem removidos grandes obstáculos que lhes continuam a opor. O país, o nosso povo, continuam confrontados com grandes e graves problemas, com déficits que impedem que o país avance mais. Isso é bem patente nos vários déficits, como o alimentar, o tecnológico ou o energético, no subfinanciamento dos serviços públicos, como a saúde, no insuficiente investimento público em várias áreas, como nos transportes, na fragilidade do nosso sistema produtivo, com setores estratégicos entregues ao grande capital estrangeiro, nos graves problemas sociais que persistem, com os baixos salários, a pobreza, a desigualdade, a precariedade ou o desemprego. Contrariamente ao que o governo do Partido Socialista afirma, a resposta plena aos problemas nacionais não é compatível com as imposições da União Europeia, pela simples razão que são essas imposições uma das suas principais causas. Os problemas do país não se resolvem com uma política que mantém compromissos com o grande capital e que prossegue um rumo de submissão às regras do euro e da União Europeia. Se Portugal continua hoje um país desigual, empobrecido, dependente e dos mais endividados do mundo, isso deve-se a décadas de política de direita e de submissão ao euro e às imposições da União Europeia. Não é com o aprofundamento dessas políticas que o PS defende que iremos inverter esse caminho. No momento em que na Europa e no mundo assistimos a grandes perigos e retrocessos, mas também a grandes jornadas de luta, aqui estamos a afirmar, mais uma vez, que não existem inevitabilidades e que é possível abrir novo caminho de desenvolvimento soberano e de progresso. Aqui estamos a afirmar que este é o tempo de determinação e de coragem, mas também de esperança e de confiança. Determinação e coragem no questionamento e ruptura com as grilhetas que nos prendem a um modelo contrário ao interesse nacional e ao nosso povo. Esperança e confiança nos recursos, nas potencialidades nacionais e na capacidade do nosso povo. É no momento em que valorizamos as conquistas que são do povo, que a ele nos dirigimos para afirmar da necessidade de uma ruptura com o rumo de desigualdade, dependência e abdicação nacional e a possibilidade de abrir caminho a uma alternativa patriótica de esquerda que enfrente sem hesitações a submissão ao euro, às imposições e condicionalismos da União Europeia, recuperando para Portugal os instrumentos necessários ao seu desenvolvimento soberano num quadro de uma Europa de paz, cooperação e progresso. Tem sido essa a direção essencial da intervenção do PCP no Parlamento Europeu. Uma intervenção que ao longo deste mandato tem como princípio fundamental a defesa do interesse nacional, dos trabalhadores e do nosso povo e que tem estado sempre ao lado das suas lutas, defendendo e dando voz aos seus direitos, anseios e aspirações. Uma intervenção incansável a todos os níveis, mas sobretudo uma intervenção distintiva, pelo que contém de esperança e novidade na proposta de outro rumo para a Europa, de uma alternativa política para Portugal. Uma alternativa política patriótica e de esquerda que ponha Portugal a produzir, criando mais riqueza, distribuindo a melhor, que valorize o trabalho e os trabalhadores, os seus salários, direitos e reformas, que assegure os direitos à saúde, à educação, à cultura, à habitação, à proteção social e aos transportes. Uma alternativa política e uma política alternativa que recupere para o país os seus recursos e setores estratégicos, que concretize o direito ao desenvolvimento e à criação de emprego,
que assuma de uma vez por todas a renegociação da dívida com um imperativo nacional e que liberte o país da submissão ao euro e das imposições e constrangimentos da União Europeia. No momento em que vemos na Europa o crescimento da extrema-direita, este partido recurso aos falsos dilemas entre os nacionalismos reacionários e uma União Europeia cada vez mais neoliberal, militarista e castradora dos direitos da soberania dos povos. Com a confiança na nossa luta e no nosso povo, afirmamos convictamente que a política patriótica de esquerda é o melhor contributo de Portugal e dos portugueses para uma outra Europa. Uma outra Europa que defenda os direitos e aspirações dos trabalhadores e dos povos, do desenvolvimento económico, do progresso social e defesa do ambiente. Uma outra Europa que recusa as imposições supranacionais, que diz não ao militarismo, que respeita a democracia e a soberania, contra a corrida aos armamentos, à ingerência e à guerra, por uma outra Europa que defenda a paz e cooperação mutuamente vantajosa entre Estados